Boa noite, né? Boa noite a todos, Boa todas. noite. Sejam bem-vindos, né, a essa nossa 15ª mesa redonda, né, de conversa do primeiro encontro de estágio de formação docente, né, uma atividade muito bacana desenvolvida pela UFRN, né, que vai garantir esse diálogo, né, entre professores e professoras do grupo de estágio do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação da UFRN, né? O primeiro encontro do estágio de formação docente tem o objetivo, né, de dar protagonismo e voz aos estudantes envolvidos na relação universidade-escola. Super bacana, cheia de atividade maravilhosa, né? Ao longo dessas 2 semanas de evento, né, esperamos construir de forma coletiva e colaborativa, né, reflexões e compreensões sobre a prática educativa que se desenvolvem em diferentes espaços formativos, né, principalmente nas escolas da educação básica do Rio Grande do Norte. Esperamos também que o formato do evento, né, desenhado por meio de rodas de conversa e oficinas, propicie espaço para o diálogo e o compartilhamento de desafios e oportunidades vivenciadas no último ano, né, de 2021, no decorrer desse estágio, que eu acredito que foi um desafio para vocês, né, nesse retorno aí gradual do ensino presencial nas escolas. Antes de iniciarmos as apresentações da noite, né, de hoje, eu gostaria de lembrar que o evento está acontecendo no dia 7 ao dia 18, né, de fevereiro, e que vai ter 2 atividades, né? A primeira semana, de 7 a 11, está sendo desenvolvido as sessões, né, com as rodas de conversa, com sessões de 2 horas, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e hoje a gente está aqui no turno noturno, né? Foram divididos em 3 turnos, para contemplar as diferentes possibilidades de participação, né, dos alunos da UFRN. E na segunda semana nós ocorrerão as oficinas mediadas pelos docentes do DPSC e do NEI. Ainda dá tempo de se inscrever, né, professor? Né, quem tiver interesse de fazer inscrição nessa segunda etapa, ainda é possível. Lembrando que o evento ele é gratuito e haverá certificação. Então, para quem está precisando aí de hora complementar, né, a oportunidade é essa. Para o controle da nossa roda de conversa, nós teremos a frequência que será passada no final. E, por fim, né, desejamos que esse momento seja um momento de aprendizado para todos nós e de formação coletiva, né, por meio do diálogo. Eu sou Roseane, sou coordenadora pedagógica do CEP Dr. Rui Pereira dos Santos, sou mestre em educação, né, sou pedagoga, tenho especialização em processos educacionais e ainda fiz uma licenciatura em ciências da religião e tenho especialização em metodologia do ensino religioso. Então, é uma mistura boa. Professor Wilson, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, boa noite a todos e todas. Eu estou aqui, né, no auxílio aqui da mediação com a professora Rosiana. Meu nome é Wilson, é Elmer Nascimento, né? No momento estou como professor do DPEC, lá no Centro de Educação, da área de didática e ensino de física, né? Atuo nos cursos de ciências, de modo geral, né? Física, biologia, ciências biológicas e no curso de pedagogia. E atualmente também estou na coordenação do grupo de trabalho de estágio, né? Então, assim, a gente preparou esse evento justamente para a gente ter esses momentos, né? No finalzinho agora do semestre, né? Para discutir o que foi vivenciado nos estágios, né? Nesse semestre. Estágios que, em muitos casos, foram bastante atípicos, né? Tendo em vista a diferença dos calendários, né? O contexto pandêmico, o ensino remoto. Então, a gente quis justamente trazer esse momento mais para o final do semestre para superar uma possível lacuna aí, né, nas atividades de estágio. E eu já posso dizer que, mesmo a gente estando aqui na metade, né, da semana, posso dizer que é um evento que veio para ficar e que, querendo ou não, a gente vai ter que fazer outros e outros e outros cada semestre. Então, assim, e de antemão já agradeço também a presença de vocês aqui para estar, né, discutindo com a gente aqui os trabalhos, né, as experiências. E espero que a gente tenha uma roda de conversa muito produtiva e muito prazerosa. Sejam bem-vindos, gente. É isso aí, professor, né? Realmente é um momento de partilhas e a gente vai, dentro do decorrer do trabalho, dialogando
E desde já eu queria combinar com vocês, né, um modo das nossas apresentações, né, como vocês já foram orientados no momento da inscrição. São 10 minutos de partilha, né, inicial. E eu queria combinar com vocês, a gente tem 8 trabalhos para apresentar. Eu queria fazer dois módulos. Não sei se vocês acham que assim é interessante, mas eu acho que a gente consegue fluir bem. Né? Seriam 4 e 4, e no meio a gente faria a primeira discussão de 20 minutos e no final a segunda discussão de mais 20 minutos. Tudo bem assim? Bacana, né? Todo mundo concorda? Ok, então. Tudo okay. bem. Pronto. Inicialmente, né, nós temos o primeiro trabalho que vai ser apresentado nesse primeiro bloco. Os trabalhos são relação da escola com as famílias, com Marcele, estágio supervisionado de professores, o papel articulador da gestão, coordenação pedagógica com Renata e Caio, estágio 1 de pedagogia com Pedro e Cíntia, e diálogo e compromisso como princípios básicos da ação coordenadora do Núcleo de Educação da Infância, né, com Rafael, Rossana e Vladimir. Eu gostaria de saber, né, a gente já pode dar início, que a gente já confirmou que Marcelo está aqui. Marcelo, tudo ok? Podemos dar início? Podemos, sim. Pronto, você tem 10 minutos, é com você, viu? Tá, obrigada. Eu posso projetar um slide? Pode sim, fica à vontade. É. Todo mundo está conseguindo ver? Estamos. Sim. Certo, só voltar aqui o slide. Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Marcele, eu sou atualmente estudante de pedagogia, mas eu já tenho uma graduação, né? E esse estágio que eu fiz, eu fiz 2 estágios na mesma escola. Foi o estágio 1, o 2, né? E o 3. O 2 de ensino fundamental e o terceiro de gestão e coordenação pedagógica, certo? Aí eu vou explicar para vocês, vou tocar alguns tópicos que eu considerei bastante interessante no decorrer dos meus estágios, certo? Primeiramente, o campo de estágio, né? A escola que eu fiz o estágio é aqui da cidade que eu moro, que é São José do Mipibu. É a Escola Municipal Angelina Vasconcelos de Faria, que ela fica aqui na zona urbana mesmo de São José, só que é um bairro um pouco afastado do centro de São José do Mipibu, certo? Para quem não conhece São José do Mipibu, ele fica depois de Parnamirim, fica a 32 quilômetros de Natal. E é uma escola que ela está localizada num terreno que é cedido por um particular, provisoriamente, mas que a escola definitiva está sendo construída. Vai ser entregue no final desse ano, pela prefeitura, né? E o porquê dessa temática relacionada à família na escola. Porque ao longo do estágio, que eu comecei no mês de novembro do ano passado e terminei em dezembro, eu percebi que é uma escola que ela acolhia muito bem as famílias e que as famílias tinham uma relação muito boa com o pessoal da escola. Por exemplo, quando eu ia fazer as atividades de coordenação, gestão, sempre quando eu estava na direção, na secretaria fazendo alguma atividade, sempre vinha alguma família, pedindo sugestões ou falando alguma coisa. Sempre quando tinha reuniões na escola, as famílias realmente participavam, assim, a grande maioria participava. Quando era solicitado que fossem à escola, elas participavam. No final, como eu já conheço aqui o pessoal, eu sei que todo o final de ano essa escola faz uma gincana familiar. E praticamente todas as pessoas, né, as famílias que têm alunos na escola participam. Então é uma relação muito boa, né? E eu achei isso bem interessante. Aí eu trouxe para a gente pensar algumas reflexões sobre isso, né? O primeiro que é esse envolvimento dos pais, ele contribui para a melhoria, né, do desenvolvimento escolar dos alunos. É visível quando os alunos têm um acompanhamento dos pais, não só nas atividades, enfim, mas quando os pais participam das atividades da escola, as crianças conseguem ter um desempenho
é interessante no seu aprendizado. Outra coisa também que eu trouxe, que eu achei também interessante, né, é que para que isso ocorra, deve haver esse incentivo nessa aproximação entre a família e a escola, né? É complicado quando uma determinada instituição de ensino não preza isso. Então, eu percebi que justamente nessa escola, a Escola Angelina, que eu fiz esses estágios, ela busca isso. Ela busca aproximar as famílias da escola. A comunidade daqui do bairro, elas são bem próximas da escola, né? Tem uma relação muito boa. E eu percebi também, não só na presença das famílias na escola, mas em alguns momentos de reuniões que eu pude acompanhar, o próprio diálogo entre os profissionais da escola e os pais, os responsáveis, é bem interessante o jeito que eles se comunicam, né? Até mesmo em situações que possam vir a ser um tanto mais tensas, né? Que nem eu tive a oportunidade de acompanhar no meu estágio uma aluna que simplesmente fugiu da escola. E, assim, no próprio trato com isso, a escola soube conversar, né? Lógico que a família chegou já bem estressada, mas no decorrer da conversa foi se resolvido, a aluna foi encontrada, tá, gente? Então, é bem interessante esse diálogo que eu achei, né? E é interessante também pensar que hoje em dia a escola consegue adentrar em assuntos, eu estou falando agora no modo geral, as escolas de modo geral, hoje em dia, elas conseguem adentrar em assuntos que no passado, em alguns tempos passados, somente se cabia-se ao âmbito familiar. Eu vou dar um exemplo, a questão da sexualidade, né? A questão da ética, a questão de... Esse tipo de coisa, hoje em dia a escola consegue tratar isso, né? Mas há alguns anos atrás, em tempos atrás, isso era de cunho especificamente da família. Então, a gente consegue ver essa mudança, né, de pensamento, essa mudança de ideias, né, com relação ao trato da família, né? E justamente de uns tempos para cá, a família consegue, se chegar na escola, as famílias, a grande parte delas consegue adentrar, né, reivindicar seus direitos de participar mais da vida escolar dos seus filhos. A gente vê casos, pelo menos eu consigo ver aqui casos nessa escola, né, de pais e responsáveis que vão na escola e questionam, por que disso, por que dessa, como é que meu filho vai aprender, qual é o objetivo dessa atividade. Então, eles estão mais presentes. Isso é uma mudança de pensamento que a gente, parando para pensar, a gente vê que é bem interessante essa mudança de comportamento, né? E justamente por causa disso, a escola ela consegue estender as suas ações para a vida dos alunos, né? Como eu falei, é uma mudança de ideias, né? Se no passado a escola agia de determinada maneira, as famílias praticamente não participavam, ou era somente função da escola educar as crianças no aspecto escolar, hoje em dia não, né? As famílias, além de estar mais presentes, a escola ela consegue adentrar mais, se chegar mais nas famílias. Mas também tem um outro ponto, que eu também acho que a gente deveria pensar, né? Que por diversos motivos, alguns pais e responsáveis não conseguem acompanhar os seus filhos, né? A gente vê casos de pais responsáveis que não tiveram estudos por algum motivo, eles não conseguem acompanhar, ou pela vida corrida do trabalho, que é incompatível com a horário de escola dos alunos, enfim, das atividades da escola. E isso a gente não deve discriminar ou excluir essas famílias que não têm uma participação efetiva. Pelo contrário, a gente deve tentar acolher, né, elas e tentar, a escola, no caso, deve tentar buscar alternativas para que esses pais consigam, de alguma maneira, participar mais da vida dos seus filhos, né, dos seus acolhidos. E eu trouxe aqui algumas fotos da escola, só algumas, tá, gente? Tem aqui as referências que eu utilizei, tá? Aí eu trouxe para a gente ver aqui algumas fotos da escola que eu fiz, realizei esses 2 estágios, né? Como eu falei, né, é uma escola que está num terreno que é emprestado, entre aspas, né? Então vocês podem ver as salas de aula, elas são bem assim, cubículozinhos, né? Estão moldando uma estrutura, mas ainda bem que já está se formando já está se terminando a construção
da autoescola. Inclusive, a autoescola é aqui, tem a rua da minha casa, é na outra rua que é a escola definitiva. E a escola segue todos os protocolos de segurança com relação aos alunos, os alunos todos de máscara, e eu estou realizando aqui algumas atividades do estágio em algumas salas de aula. E é isso, pessoal, minha apresentação. Muito obrigada, Marcele. Ótimo trabalho. Como combinado, né, nós vamos prosseguir e depois da quarta apresentação a gente faz as retomadas necessárias, tá? Obrigada, parabéns. O próximo grupo seria o estágio supervisionado de professores, o papel articulador da gestão, coordenação pedagógica, né, com Renata e Caio. Renata? Isso, oi. Pronto. Eu vou só ligar, eu vou só compartilhar uma guia com vocês, tá? Caio não vai poder apresentar junto comigo, tá? Ele teve imprevisto, mas eu vou conseguir apresentar. Tudo bem? Ótimo, tudo bem. Estão conseguindo ver direitinho? Sim. Sim. Certo. Como Rosiane já adiantou, né? Nosso título ele é o Estágio Supervisionado de Professores, o papel articulador da gestão / coordenação pedagógica. Nós fizemos estágios em 2 lugares diferentes. Eu fiz em um lugar e Caio fez em outro, né? Eu fiz no CEMEI Frei Damião, que fica aqui em Natal mesmo, e eu fiz na parte de gestão pedagógica. E o Caio, ele fez na Escola Municipal Professora Maria Bernadette Barbosa, que fica em Massaranduba, que é um distrito de Ceará-Mirim, e ele fez na parte de coordenação pedagógica. Então, foram ambientes distintos e também segmentos escolares distintos, né? Ele fez na coordenação e eu fiz na gestão. Mas aí fica a pergunta, como é que a gente conseguiu chegar em um ponto em comum, né? Para poder trazer no trabalho. Quando a gente faz os estágios, né? No final, é pedido que a gente faça um trabalho de contribuição para a escola, né? Porque a gente possa nos doar também um pouco para esse ambiente. E aí, a gente, nos nossos trabalhos de contribuição, a gente percebeu que o gestor e o coordenador, ele tinha uma articulação, ele tinha que ter, e ele teve uma articulação muito presente. Por exemplo, no meu estágio, quando eu cheguei lá, já de primeira, a gestora já me conhecia, já tinha comentado com ela que tinha experiência com crianças com TEA, e ela já pegou a linha de raciocínio e já percebeu que as professoras também estavam com essas dificuldades, porque as professoras falavam muito com ela disso, né, que tinham dificuldades de lidar com as crianças que tinham autismo. E ela já tentou articular tanto os meus conhecimentos quanto as dificuldades das professoras para trazer no meu trabalho de contribuição. Também isso aconteceu no trabalho de Caio, né? Caio fez um trabalho com a família diretamente, e aí o gestor, logo de início, já detectou que Caio podia trabalhar nessa questão com a família e já tentou articular. Como diz Almeida e Placo, né? É necessário que no ambiente escolar tenha um articulador, tenha uma ação articuladora, né? Para lidar com os processos, para lidar com a família, com os professores, porque são tantos segmentos que se o coordenador, se o gestor ele não for articulado, ele não consegue lidar com esses vários segmentos e trazer ações que traga algo significativo para a escola, né? Então, com isso, nosso objetivo do trabalho é realmente refletir sobre esse papel articulador do professor, tanto nos segmentos quanto nas ações escolares. Com isso, a gente pôde discutir no nosso trabalho que o gestor e o coordenador, ele realiza diversas atividades, né, com o intuito sempre de conectar essas ações e esses segmentos. Né? Como eu já falei aqui, o gestor e o coordenador, ele sempre está fazendo várias e várias coisas. Ele nunca consegue, parece que, ficar parado. Eu até comentei com a professora Marisa que parece que como se o gestor e o coordenador ele fosse um polvo, que tivesse vários tentáculos tentando sempre conectar uns aos outros, porque ele dá com tanta gente, sabe? Que às vezes tem que saber realmente ter um começo e um fim. E nessa questão de começo e fim é que entra esse segundo ponto, que é essa função articuladora, ela é muito árdua e extensa. Árdua porque é cansativa, realmente lidar com pessoas é um pouco complicado às vezes e cansa. E extensa porque nesse período pandêmico, por exemplo, a gestora que eu fiquei, ela não tinha
horário de início e final de expediente, porque as pessoas ficavam direto no celular dela, mandando mensagem. Ela teve que comprar outro aparelho telefônico com outro chip, só para a questão do CEMEI, porque senão ela não tinha horário de início e de fim de expediente. Ela teve muito desgaste em relação a isso, né? E o terceiro ponto que nos chamou muita atenção nas nossas experiências foi que a função do gestor e do coordenador ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, né? Ele precisa ter esse olhar geral, esse cuidado para poder lidar com as pessoas e esse cuidado de saber filtrar aquilo que as pessoas estão precisando, aquilo que a família está precisando, aquilo que o aluno está precisando, que o professor, que a coordenação está precisando, e muitas vezes a gente só vê o coordenador, o gestor ali naquela salinha, parado, mexendo em papéis, mas a gente não percebe que às vezes ele já está mandando ofício para a secretaria, pedindo merenda, o coordenador já está ali pensando no que pode ser feito no planejamento do professor, então é realmente uma função que vai além do que a gente imagina. Foi isso que a gente pôde ver no nossas experiências. E aqui eu trouxe 2 trechinhos das considerações finais, né, que nas considerações finais, tanto eu quanto o Caio, a gente fez a parte, para que a gente pudesse falar um pouco mais do que a gente aprendeu nessas experiências, né. No meu trecho, eu trago que o gestor e o coordenador, ele não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, então é por isso que ele precisa conversar e ter conexão com os outros atores ali da comunidade escolar, né, tanto com a família, quanto com os professores e o próprio coordenador, para que ele possa detectar os problemas que ali existem e assim ele possa solucionar, como aconteceu na minha experiência, né? Se a minha gestora ela não tivesse conversado com as professoras, ela não saberia que elas estavam com essa dificuldade e que ela precisava dessa questão. E ela não teria ligado os meus conhecimentos a essa demanda. E nas considerações de Caio, né, ele fala que ele aprendeu muito porque ele percebeu que a função do coordenador pedagógico ele é de extrema importância, porque sem o coordenador pedagógico, que faz essa ligação, né, muitas vezes entre a família, entre o que está acontecendo ali na sala de aula com a professora e a família, não há essa conexão, não há uma articulação. Então, se o coordenador pedagógico ele não conversa, ele não sabe o que está acontecendo ali e ele não vai poder ajudar. Então, a gente percebeu essa importância e que essa função articuladora, ela deve ser exercida e ela deve ser mais bem vista pelos gestores e articuladores, porque é uma função realmente primordial quando se fala de uma gestão que você tem que galgar numa gestão democrática, né, consciente, ética. Então, foi isso que a gente pôde trazer no nosso trabalho, né? Essas são as considerações finais. E eu agradeço por vocês terem me ouvido. Obrigada, Renata. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Renata. Logo mais, Desculpe, gente. Logo mais nós voltaremos, né? Para as perguntas, vão anotando aí, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre os trabalhos, tá certo? Bom, gente, o próximo trabalho é estágio 1 em pedagogia. Pedro Henrique, ele já chegou na sala, não consegui visualizar. Pedro Henrique e Cíntia. Ainda não, né? Ainda não. O próximo trabalho é diálogo e compromisso com princípios básicos da ação coordenadora do NEI. Rafael já está com a gente, Rafael, Rossana e Vladimir. Também não, né, professor? Também não. Então, vamos ver o próximo na lista, né? As atribuições da coordenação pedagógica e a sobrecarga no período da pandemia. Lígia e Joábia. Vladimir acabou de entrar, do grupo anterior. Foi? Vladimir, boa noite. Boa noite, Vladimir. Chegou na hora certa. Vladimir, nós estamos articulando aqui a apresentação e eu gostaria de saber se tem como você apresentar agora seu trabalho. Se quiser deixar para depois também, não teria problema. Bom, creio que tem. Vai apresentar eu, Rafael e Rosana. Eles não chegaram ainda, né?
Oi? Dá para Eles não. fazer agora? Tenho que falar com eles aqui direitinho. Então, você acha A gente, melhor deixar para a próxima rodada, né? rodada. É o tempo que eu falo com eles. Ok. O grupo de Natália já está conosco? Não, desculpa, de Lígia. Eu errei, desculpa. É Lígia e Joábia. Olá, boa Lígia. noite. Boa noite, Lígia. Tudo bom? Tá aparecendo eco para vocês da minha voz? Sim. Peraí. Aqui. E agora? Agora tá ok. Agora ok. Certo. Vou tentar colocar aqui um fone e Pronto, Lígia. Então, vocês podem fazer a próxima apresentação, viu? É com vocês, tá? Tá, só um minutinho que eu vou compartilhar. Alô? Oi. Boa noite. Estava testando o microfone. Tudo bem. Podem começar, viu? Vou marcar já. 10 minutos. Certo, então, como a professora já conseguem ouvir? Tá com eco? Está. Ai, não sei como eu vou fazer para resolver. Você fecha o áudio de uma das câmeras. Ah, Pronto. e agora, tá com eco? Ok, pronto. Certo, então, nós vamos falar sobre as atribuições da coordenação pedagógica e a sobrecarga no período de pandemia. As componentes são Lígia, que sou eu, e Joábia, que também já está aqui. Desculpe um pouco, é porque para mim está dando eco. Ai, eu estou confundida aqui. Certo. Para a introdução, nós trouxemos que nosso trabalho é fruto do nosso estágio em gestão e coordenação pedagógica, e estágio 1, né, realizado em 2 escolas públicas e municipais do estado. E diante dos relatos que nós percebemos em nossa presença nas escolas, das nossas inquietações referentes às atribuições nesse período de pandemia. Desculpa, minha voz está me atrapalhando. Pensando com Ribeiro e Egeto, a escola não é uma instância estática e tem relação com a sociedade. Então, os indivíduos estão de modo interdependente e permeada por transformações que são constantes, que se referem à tecnologia, às mídias, à globalização, à informação, a culturas distintas e à emergência em saúde, tal como estamos vivendo no período atual. E a coordenação pedagógica, ela está relacionada, quando a gente pensa no papel do pedagogo enquanto coordenador pedagógico, né? E aí a gente procura nos documentos, por exemplo, segundo o parecer do CNE, número 05 de 2005, é o responsável pela gestão dos processos educativos ao pensar a escola em múltiplas demandas e relações, sendo pedagogo, conforme a LDB, número 9.394/96, docente, pesquisador e gestor. Nós tomamos como objetivos, né, do nosso trabalho discutir o papel principal do coordenador e suas novas atribuições, né, em decorrência da pandemia. Também analisamos os desafios e os espaços de atuação, né, se estão adequados ao que eles estão fazendo. E analisamos também os desdobramentos do novo cenário, no que diz respeito à saúde desses profissionais, né, como estão dando esses protocolos. Aqui na caracterização e motivação foi pela observação, né, da coordenação, que foi o nosso estágio, visto as dificuldades a respeito das novas demandas e que nos discutimos em buscar novas estratégias e soluções. Os pontos de discussões que nós trouxemos foram, primeiramente, sobre as responsabilidades da gestão e coordenação. Está com eco? Tá, com eco.
Desculpe, tá com eco, Lígia. Talvez fique melhor. Ainda está com eco? Ainda tá. Tá. Você desliga o microfone e o áudio de um dos aparelhos. Tanto o áudio como o microfone, você desliga tudo. Isso. O que o Gustavo está dizendo aqui, ó, remove o áudio total de um dos dispositivos. Mas eu não estou lhe ouvindo agora. Tá fechado o áudio aqui. Eu fechei o do áudio do computador e agora não, vocês estão tendo eco, né? É porque você está ouvindo a gente dos dois aparelhos. Você desliga também o nosso microfone. Deixa eu... É só mutar o computador, deixar o computador no mudo. Isso. Lá na barrinha embaixo, azul do computador, você coloca no mudo. Onde tem o nome alto-falante, você deixa mudo. Conseguem me ouvir? Sim, e bem. Pronto, acho que eu consegui remover todo o áudio de uma agora. Pronto, enquanto as responsabilidades da coordenação pedagógica, o gestor escolar ele tem assumido diversas responsabilidades cada vez mais complexas, né, segundo o Santos, 2021. E como o processo de democratização, que envolve também a participação da comunidade participativa, a ampliação do acesso escolar, considerando diferentes culturas e atendendo às vulnerabilidades sociais, o processo de globalização, foco nas tecnologias, as aulas híbridas e remota que os professores e gestores precisaram se adequar de forma rápida dentro do contexto da pandemia do Covid-19. E, sobretudo, ao desafio de contribuir para a função social da escola para que ela seja alcançada. E quando a gente percebe, né, são muitas atribuições, isso acaba gerando uma sobrecarga. E as dificuldades encontradas pelos sujeitos escolares, da direção, dos pedagogos e dos alunos, envolvem questões de diversas ordens, social, emocional, econômica, as desigualdades, né, a falta de equipamento, de acesso à internet, foram muitas demandas encontradas. E quando a gente questionou as coordenadoras do nosso estágio, quais as demandas dessa pandemia que elas ainda tiveram que somar às responsabilidades, aos desafios que elas já encontravam enquanto coordenadoras, elas trouxeram as seguintes: as dificuldades de acesso à internet por parte dos estudantes, os recursos e equipamentos que não eram que não eram suficientes, né? Alguns, por exemplo, os pais tinham que sair para trabalhar e as crianças tinham que assistir a aula remota. Então, não tinha como eles estarem ali nas aulas, eles perdiam a carência da formação profissional no que se refere ao domínio e à utilização dos recursos tecnológicos, a evasão escolar de muitos alunos e o gerenciamento, já foi falado no primeiro grupo, né? Trouxe também essa questão de muitos grupos de WhatsApp, que a coordenadora quem precisava gerir esses grupos, e aí ela encontrava dificuldades. Também a falta de desânimo por parte de alguns estudantes, a coordenar até mesmo a distribuição de cestas básicas para as famílias desses estudantes que estavam enfrentando dificuldades financeiras, a quantidade de alunos na reabertura das aulas presenciais, que foi o período que a gente voltou para a escola, né, para fazer o estágio presencial, e a gente viu que tinha poucos alunos lá, eles estavam voltando assim, a coordenadora tem que ficar chamando os alunos para voltar, e os cuidados com o cumprimento das medidas de biossegurança, que elas precisavam também estar ali fazendo todo esse cuidado ali, para ver se eles estavam cumprindo todas as normas. Foi isso nosso trabalho. Para finalizar, vemos que foi de uma relevância esse estudo, né, a maneira de abrir a discussão sobre as novas demandas da coordenação, ao observar que o trabalho é exercido e o quanto ainda precisa ser desenvolvido, né. Também foi visto que a disseminação do coronavírus influenciou negativamente o contexto da escola, agravando ainda mais a situação da educação pública. O que evidencia, né, o papel do gestor como um profissional de extremo valor para o processo educacional e que, mesmo diante de demandas que geram cansaço e sobrecarga de trabalho, vem conseguindo se adaptar. As nossas referências.
E é isso. Obrigada. Certo, meninas, parabéns. Parabéns, apesar da dificuldadezinha aí, Lígia, mas não tirou o brilho da apresentação, viu? Parabéns. Parabéns, Lígia e Joabia. Pronto, vamos fechar o bloco, né, das apresentações para a gente poder dar início, né, porque já tem vários pontos aqui para a gente falar um pouquinho. Eu vi, professor, né, que Pedro não apareceu ainda, ou já está aqui? Não, né? Rafael e Rossana. Também não. Então vamos para o próximo. Natália, Amanda e Érica. Vocês podem apresentar agora. Boa noite. Só confirmar com as meninas se elas estão aí, acho que sim, né? Certo. Posso sim. Ok. Então, pronto, meninas, é com vocês, tá? Nós vamos apresentar agora o trabalho Coordenação Pedagógica e a Formação Continuada da Equipe Docente. Boa apresentação. Só um momentinho que eu vou projetar aqui. Tudo bem. Ok. Boa Só um momentinho. noite. Ah, tá. Gente, boa noite. O nosso grupo ele é composto por mim, Érica, a Amanda e a Natália. O nosso tema é a coordenação pedagógica e a formação continuada da equipe docente. Antes da gente se aprofundar um pouquinho, a gente trouxe uma contextualização para vocês entenderem melhor. O estágio ele foi realizado entre novembro e dezembro de 2021. A escola é municipal do estado e atende educação infantil e ensino fundamental 1. Além disso, ela possui atualmente 45 colaboradores e eles são divididos nos dois níveis, tanto do ensino infantil quanto do ensino fundamental 1. E atende, em média, 400 alunos no ano de 2021. Bom, então o objetivo do nosso trabalho, né, do nosso resumo, é comentar sobre o papel da coordenação pedagógica na formação continuada dos professores e professoras, justificado numa demanda que conseguimos identificar na prática, que inclusive é um fato que a gente visualizou, que foi destacado na pesquisa desenvolvida por Carnaval, onde ela fala que o quanto é complexa a função e o papel do coordenador pedagógico, permeada de diversas atividades que muitas vezes não conseguem ser desempenhadas com o êxito esperado, podendo apresentar uma defasagem na formação dos professores. Então, foi justamente isso, a parte da defasagem na formação dos professores que identificamos no nosso estágio. Pode passar. Então, as particularidades de cada escola, né? Sabemos que pode demandar que a coordenação assuma funções que não fazem parte do seu nicho de atuação, o que aí acaba acarretando urgência de algumas atividades pedagógicas. Muitas vezes a gente vê o quanto é comum, faltou o professor de turma tal, quem vai assumir? Geralmente encaminham o coordenador pedagógico para ir lá assumir aquela turma. Então, isso que acaba, são pequenas coisas que acabam atrapalhando todo o encaminhamento da atividade inteira. Então, por isso é importante que se tenha clareza de suas tarefas e sua importância para o desenvolvimento de uma gestão pedagógica eficaz e produtiva, apesar de que nem isso garante, né? Certamente, todo coordenador pedagógico sabe muito bem das suas atribuições, inclusive visualizamos isso ao entrevistar com nossas conversas com a coordenadora pedagógica. Ela tinha total consciência, sabia das suas atribuições, mas a demanda acabava fazendo ficar uma defasagenzinha em alguma coisa.
E foi justamente em cima disso que a gente trabalhou na nossa proposta de intervenção, que a Amanda vai explicar um pouquinho como funcionou. Bom, como a Natália falou, a nossa coordenadora que a gente acompanhou, né, ela realmente se dividia em várias para poder tentar atender a toda a demanda, né, prestar esse auxílio aos diretores, né. E aí, nosso estágio também vale salientar que foi todo remoto, a escola já estava de forma presencial, na verdade híbrida, então tem alguns alunos que estavam de forma remota e a gente realizou nosso estágio de forma remota também, o que também dificultou um pouquinho para a gente sentir toda a verdadeira dificuldade e possibilidades, né, que a coordenação exige. Mas, ainda assim, a coordenadora ela foi super solícita, ela tentou nos mostrar tudo o que podia, né, por esse meio remoto, né, e ainda assim no seu horário de trabalho, né. Então, ela falou um pouco com relação à falta chegou o nome, fugiu, na formação continuada dos professores. Pronto, saiu. Então, essa formação continuada que os professores recebem, eles se dão por meio da Secretaria Municipal. Então, a Secretaria Municipal promove essa formação continuada aos coordenadores e eles repassam para os professores, né? Então, foi isso que ela, assim, nos apresentou e foi aí que a gente viu a nossa possibilidade de proposta de intervenção, né? Então, a gente fez um questionamento com os professores sobre que assunto eles estavam sentindo mais dificuldade no momento, que tema a gente poderia abordar com eles. E aí, o tema que eles trouxeram para a gente foi a adaptação de atividades para crianças autistas, autista mais específico porque era uma das demandas maiores que a escola apresentava. Então, a gente fez esse levantamento com eles e eles mesmos nos passaram essa demanda, né? A professora também, a coordenadora nos deu sugestões, então a gente ouviu um pouco a coordenadora e ouviu os professores, e assim trouxe essa nossa proposta. E diante já com o tema formado, né, e já com a nossa proposta de intervenção, a gente produziu um material na plataforma do Canva, a gente produziu um material, gravou a nossa formação para passar para eles, né? Produziu todo esse material e depois entregou para ela, para que assim ela pudesse repassar aos professores. Você quer complementar com alguma coisa, Natália? Não. Só basicamente isso mesmo. E aí, gente, concluindo, né, e trazendo algumas reflexões, essa vivência no estágio, ela permitiu que a gente realmente tivesse uma visão mais aproximada do dia a dia, do coordenador, das suas atribuições. A gente viu que realmente a coordenadora, naquele momento, ela possuía muitas demandas, e aí ela estava tentando dar conta da forma dela e como podia, né? E a gente viu também que é muito importante a questão da gestão democrática, porque ela ouvia muito os professores, e aí a gente também ouviu os professores antes de poder fazer a nossa proposta de intervenção, para a gente poder realmente atuar ali na necessidade maior que a escola estava precisando. E a gente finaliza falando que a gente compreende que a alta demanda não deixou que a coordenadora, durante 2 anos, não tivesse parado com a proposta da formação continuada, também por causa da pandemia, né? Mas a gente quer frisar que é muito importante, porque como a gente identificou, sabe-se lá como os professores estavam atuando com essa carência, né? Com dúvidas. Então, é muito importante e seria muito bom que ela tivesse esse tempo de ter passado essa formação com eles e não da gente poder passar. Sendo que foi um privilégio, a gente se sentiu muito bem, né? Em poder compartilhar esse conhecimento com eles, ir atrás de informações, ir atrás de material, construir um material com muito empenho, mas seria também importante que ela tivesse feito essa formação com eles. E é isso. E é até importante falar que, assim, ela nos relatou que nesse período de pandemia havia uma
a sala, né, de atendimento especializado, que atuava, vamos dizer assim, numa escola polo. Então, ela ficava fixa numa escola, e nesse período de pandemia, ela estava fazendo essa sala, né, a professora responsável, né, pela AE, estava fazendo as adaptações das atividades e repassava para as outras escolas. Sendo que esse ano letivo passado, né, ainda estou em 2021, mas esse ano letivo passado, né, o 2021, esse apoio havia sido cessado. Então, as professoras elas estavam tendo essa dificuldade na adaptação das atividades para as crianças. E foi daí que a gente viu a necessidade de prestar um auxílio nessa área. E ainda assim, pedimos a opinião dos professores, né, para saber se realmente era isso. Ok, meninas? Concluíram? Sim, sim. Parabéns, meninas, parabéns pela apresentação, né? Eu acho muito bom ouvir essas experiências, esses relatos de experiência, né? E como combinado, nós estamos fechando, né, o primeiro bloco e vamos abrir agora 20 minutos para as discussões. E eu gostaria de ouvir vocês, né? Se vocês querem complementar alguma fala ou fazer algum questionamento. Está aberto o momento. Vocês podem fazer no chat ou então abrir o microfone e fazer a pergunta para o grupo, se assim desejar. De antemão, eu já quero agradecer, né, a vocês, meninas, por trazerem essas experiências tão boas e positivas para a gente refletir um pouquinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, eu vou falar, né, um pouco para vocês, assim, a minha experiência, né, e quando eu vejo essa relação de vocês, né, a gente teve a oportunidade hoje de passar por duas grandes dimensões da escola, né, a família e a gestão democrática, né, a gestão, a articulação, aí, o trabalho do gestor e do coordenador pedagógico como um grande articulador, né, e esses dois campos, eles são dois campos extremamente importantes dentro do ambiente escolar para que a escola flua bem, né, professor? E aí, no primeiro grupo, né, quando as meninas trouxeram a relação da família e apresentaram uma relação tão bacana, né, que eu vou confessar, meninas, não é tão fácil assim, né, vocês foram privilegiadas em ter uma escola que tinha essa abertura, né, e aí me veio até um questionamento que eu quero ouvir de vocês, né, do grupo de Marcele, né, os estudantes que apresentavam maior dificuldade, né, de aprendizagem, esses pais, eles estavam também presentes? Como era a parceria da escola com esses pais que os estudantes apresentavam maior dificuldade? Porque, assim, na minha experiência, né, geralmente eu tenho os pais dos alunos que são nota 10, assim, né, que estão tudo ok, que está tudo arrumadinho, mas aqueles que têm dificuldade, eu sinto, enquanto coordenadora, muita dificuldade de articular com eles. E lá, como é que era? Eu vou dar 2 exemplos, tá? Um exemplo é de uma menina que eu estagiei, que eu lecionei, né, na sala. Ela, visivelmente, ela não tinha interesse algum na aula. Ela passava a aula todinha desenhando no caderno e riscando o caderno. E atividades assim, tanto as que eu propunha e que a professora propunha, toda uma articulação e chamando fulana, vamos participar. Ela simplesmente não tinha interesse. Ela não era agitada, mas também ela ficava na dela, entendeu? E eu comentei com a professora, assim, porque eu ficava agoniada. Aí a professora me falou, a professora da turma disse que já tentou conversar com a mãe dela. Algumas vezes eu vi realmente a mãe dela não pegar essa menina, né? Até a turma do 4º ano. Eu vi a mãe dela pegar a criança na escola e a professora tentava conversar, mas assim, ela disse que chamava atenção, né? Assim, não conversava com a mãe, né? Sobre o comportamento da menina, que ela não tinha interesse. O caderno da menina não tinha atividade nenhuma completa. E eu vi, assim, a tentativa da professora, dessa professora que eu fiquei com ela na sala, eu vi a tentativa dessa professora em buscar trazer a responsável pela menina para dar uns toques, para tentar articular. Mas, assim, a mãe, realmente, eu escutei algumas conversas e realmente a mãe disse, tá certo, eu vou conversar com ela, tá bom, eu venho para a reunião, mas, tipo, ela não ia, entendeu? E outra situação foi com a vice-diretora, né, que
a gente estava comunicando de um aluno que ele estava tendo comportamento violento, e a gente estava conversando sobre esse aluno. E tanto a professora como a vice-diretora, que eu tenho contato, elas falaram, olha, esse aluno fulano, né? Ele faz isso na escola, mas toda a vida quando a gente chama a mãe para vir aqui, para conversar sobre o comportamento dele, ela quer armar barraco, entendeu? Então, assim, aí teve até um dia, um dos dias que o menino estava mexendo com outro colega na sala. E a professora foi conversar novamente com a vice-diretora. E nesse dia eu estava na escola e eu acompanhei eu conversando com elas, e a vice-diretora ficou esperando chegar o final do horário, conversou com o aluno, deixou o aluno em sala de aula, mas aí ele ficou quieto e tal, se acalmou. Aí a professora, a vice-diretora ficou esperando a mãe vir pegar a criança para conversar mais uma vez com ela. Mas a vice-diretora, ela respirou fundo e disse, olha, hoje eu vou conversar com ela novamente, para ela participar mais, mas eu sei que ela vai fazer um show, entendeu? Então, tinha muito disso. Assim, tanto no dia que eu falei do exemplo da criança que fugiu da escola, né? A diretora falou para mim, ela disse que a mãe e o pai chegaram lá querendo estourar, mas aí com a conversa eles conseguiram, né? Lógico que eles se tocaram da situação, mas tinha muito isso. Então, não é um mar de rosas, né? Não era um mar de rosas, tinha essas situações. Então, eu via que a vice-diretora, a diretora e o coordenador sempre tentavam ter essa conversa com os pais, né? Mas nem sempre surtia efeito. É interessante você trazer essa fala, né? Porque o professor, né, que está num processo de formação, né? A gente está permanente em formação. A gente precisa criar estratégias para lidar com esses tipos de situação, né? Tanto como professor em sala de aula, ou um professor que está na coordenação, ou um pedagogo que está na gestão, porque existe sim. E, infelizmente, né? Acredito que vocês, quem está aqui na sala, já teve experiências de trabalho, talvez, em escolas, e percebe a dificuldade que é a gente ter contato com esse estudante que apresenta uma dificuldade de aprendizagem, né? Que ele não está ali 100% envolvido no processo de ensino, e aí é um desafio. Então, eu fiquei reflexiva, né, quando você falou, e eu queria ouvir um pouco. Infelizmente, é uma realidade, né? É um desafio para quem está concluindo as suas licenciaturas e o curso de pedagogia, tentar criar estratégias para mediar essas situações. Muito obrigada, viu, Marcelo, pela partilha. Bom, gente, e eu fiquei também aqui nesse outro lado, né, quando se falou da família, pensando também nessa questão do coordenador pedagógico, né, que foi colocado aqui pelos 3 grupos posteriores, né, a Marcele, que falaram tantas vezes do trabalho árduo da coordenação pedagógica, né? E aí eu fico refletindo um pouco no meu lugar de coordenadora, né? Eu tenho um trabalho difícil, sim, claro, como qualquer um outro que precisa de planejamento, mas hoje, já há alguns anos de experiência, eu já consegui me articular de uma forma que eu já não tenho mais esses estresses tão grandes como alguns coordenadores têm, né? Porque, na verdade, você vai criando estratégias. E aí, né, quando a Renata, né, falou do coordenador polvo, né, eu achei uma colocação muito bacana. Eu queria ouvir de vocês, né, se vocês têm algo a dizer sobre essa reflexão da coordenação, né, porque realmente é muito árduo, né, e é árduo muitas vezes porque o pessoal não sabe, o coordenador não consegue colocar limites. Até o grupo de Natália, né, ela falou assim, a coordenadora, ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela sabia, mas ela nunca colocava limites e fazia coisas que não era da obrigação dela. E isso acontece muito, gente, porque a gente quer ver a escola funcionar. Mas eu parto da seguinte reflexão, professor Wilson, né? Se a gente não conseguir colocar limites, isso em toda a área que a gente atua, a gente vai adoecer. Não é esse lugar que a gente quer estar, né? Nós precisamos saber colocar limites. Né, quando a colega trouxe lá, a colega falou que foi feita até a entrega, né, das cestas básicas na escola que foi apresentada por Lígia, acho que foi Lígia que apresentou.
né? Será que realmente essa coordenadora ela tem clareza? Será que era papel dessa coordenadora fazer essa entrega das cestas básicas, né? E aí o curso de pedagogia, né? Os cursos que colocam a gente enquanto coordenador lá no mercado, a gente precisa ter essa reflexão na base, lá na formação, né? Qual é o papel de fato do coordenador? E o ato de lidar com as relações pessoais e aprender a dizer não e colocar limites nas atribuições é uma coisa que a gente aprende no processo. Eu já tenho 10 anos quase de coordenação e sou coordenadora pedagógica, não estou, porque tem esse discurso, né, professor? Uns estão e outros são, eu sou. Eu não tenho esse discurso de dizer que estou, eu sou. Porque eu parto do princípio de que se eu sou, eu vivo aquilo de fato, e não parcialmente. Né? Algumas pessoas dizem que estão. Né? Eu sou coordenadora há mais ou menos nesse período, e eu percebo, né, quando a gente começa a entender, a colocar os limites, né, no trabalho da gente, a gente começa a compreender o processo de organização, né, de agendas, de ajustes. Esse povo, ele consegue se mover de forma muito mais precisa. Porque realmente, eu achei muito bacana essa analogia, né, do povo, porque realmente o coordenador é essa pessoa que articula em vários lugares, mas ele precisa articular de forma muito assertiva para fazer com que essa escola flua de forma democrática, né, de forma participativa, como foi colocado pelo primeiro grupo, né, e seja muito bem coerente. Eu queria ouvir vocês, pessoal. Vocês têm alguma observação, alguma pergunta? Professora, você falou sobre a questão da reflexão, né, sobre a coordenação pedagógica dentro do curso, né, da licenciatura. A coordenadora que foi nossa supervisora, né, dentro da escola, inclusive ela foi aluna da Universidade Federal, né, e ela falou que na época dela ela não teve uma formação voltada para coordenação, né. Então, ela achou muito legal que a gente estava lá estagiando na área da coordenação, né, que ela achou interessante o fato de já estar sendo ofertado. E ainda assim, a gente percebe que de uma forma bem, ainda não é majoritária, né, vamos dizer assim, ou então equivalente à educação na prática, né? É verdade. Porque ainda é uma pequena parcela diante da vastidão que o curso de pedagogia abrange. É verdade. O professor Wilson levantou a mão. Só pegando o gancho, eu achei muito curioso nas 3 últimas, né, como a Rosiana falou, tenham em comum a questão da gestão e coordenação. E me chamou muita atenção mesmo, a Rosiana, essa coisa que o grupo comentou do povo, né, da complexidade, da heterogeneidade e da diversidade, né, de atribuições. E aí eu fiquei pensando numa coisa que acho que vale a gente pensar, a gente aqui na formação inicial e na formação continuada também, no caso, pensando a Rosiane também como coordenadora, que diante de todas essas atribuições, né, a gente precisa olhar também para uma e valorizar cada vez mais uma atribuição que esses atores atribuem, né, para si, que é também de formador, né, porque a partir do momento que vocês estão lá, né, fazendo estágio com as coordenadoras, né, que, né, me chamou bastante atenção no grupo que fez remoto, né, a Natália, a Amanda e a Érica, que comentou, não, mas a coordenadora, ela fez várias exposições com a gente, acompanhou, mostrou tudo. Então, você vê, era mais uma atribuição, né? Uma atribuição ali, agora, de formadora de outras pedagogas ali, que futuramente vão estar exercendo essa Sim. Isso mesmo. E acho que, assim, por que eu estou chamando a atenção para isso? Para a gente, né, enquanto universidade, e nessa relação, para sempre que a gente vai para a escola, nesse diálogo, para a gente valorizar cada vez mais, né, esse profissional da escola que, diante de tudo isso, ainda tem mais essa atribuição, né, que também é importante para a escola, né, para eles, é uma via de mão dupla no sentido da formação, né, mas, e que não é uma função trivial também, né, você está num papel ali de formadora, né, e também nesse comentário que a Amanda comentou, né, da conversa que teve, né, dessa troca também, né, entre universidade e escola. Então, achei interessante que a gente pensar nisso como mais uma atribuição e valorizar ainda mais o papel do supervisor. Isso vale para o professor também, supervisor, né? Eu sempre falo isso para os estudantes, da importância de valorizar essa via de mão dupla. É isso mesmo, professor, né? E eu percebo, né, essa questão da formação inicial, né? Porque, na verdade, quando a gente entra no curso de pedagogia, muitas vezes não se pensa
no resultado final, ser coordenadora pedagógica. Poucas são as que decidem ser. Eu fui uma delas, né? Eu saí do curso de pedagogia sabendo que queria ser coordenadora pedagógica, né? Então, poucas são que fazem esse movimento. Porque, na verdade, a gente não percebe isso no curso, né? Minhas colegas queriam dar aula na educação infantil, outras queriam dar aula, né, no ensino fundamental, algumas queriam seguir carreira acadêmica, né? Mas, assim, a gente percebe pouquíssimas que querem, talvez porque falta esse movimento, né, dentro da própria universidade. E a gente que está hoje atuando na coordenação, a gente sabe que realmente essa parceria que você fala, ela é essencial para que a universidade perceba o lugar do coordenador como um lugar, um papel do pedagogo, né? E tem mais, tem um detalhe interessante que eu queria partilhar com vocês, né? Que era uma angústia que eu senti. Foi uma angústia que eu senti. Eu saí para ser coordenadora do ensino médio. Eu nunca fui coordenadora de fundamental nem de infantil, né? Passei uma chuvinha no fundamental, mas bem rapidinho. Minha formação todinha, né, atuação todinha é no ensino médio, que foi outro desafio, né? Coordenar uma escola de ensino médio, e hoje coordeno uma escola técnica. Então, são desafios que a gente, assim, a universidade ainda precisa aprofundar. E, olha, se for aprofundar tudo que é preciso, viu, professor? Haja tempo, vai ser um curso de 10 anos. Então, gente, vamos lá, né? Mais alguma colocação que vocês queiram para esses grupos que foi apresentado, ou a gente já pode seguir para o próximo bloco? Eu acredito que a gente pode seguir, né? Eu vou voltar, né, na ordem que a gente estava, para os que não apresentaram. No caso, o grupo 3, né, que seria o terceiro, que é estágio 1 em pedagogia, que é com Pedro e Cíntia. Vocês não. Ainda não chegaram também? Ou já estão aqui conosco? Não, né, professor? Não, ainda não. Certo. Rafael e Rosana e Vladimir. Tá ok? Já o trabalho de vocês? O Vladimir parece que não está mais. Também saiu, né? Quero que o estágio 1, Letícia, Maciel e Adriane. Letícia também não está. Então, por último, fica Gustavo, né? Que Gustavo foi o primeiro a entrar na sala. Mas que estava aqui na nossa ordem como sendo o último, Gustavo. Eu gostaria de saber se tem como você já fazer a sua apresentação. Olá, boa noite. Tem sim, tem sim. Pronto, Gustavo. Obrigada. É com você, viu? Certo. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Gustavo Hermínio. Eu sou licenciando em Física aqui da UFRN. Estou terminando o curso nesse semestre. Peço perdão, não preparei slide, mas eu vim falar um pouco sobre o relato do meu último estágio pela UFRN, que ficou pelo estágio 3, já que a gente teve um momento de diferença de carga horária, né, por causa de bolsas. Mas o nome da apresentação que eu escolhi foi de aluno para professor. E junto com ela, as dificuldades no ensino público em decorrência da pandemia do coronavírus. E por que de aluno para professor? Eu terminei meu ensino médio em 2011 em uma escola pública, eu sou todo de escola pública, a escola chamada Professor Antônio Pinto de Medeiros, aqui no Satélite, e passou-se 11 anos para eu voltar, né, para essa escola, e eu achei até bem simbólico eu encerrar um ciclo que foi bem árduo de física, foi bem difícil, encerrar onde eu comecei, que foi com o professor Eliandro de Física, que me incentivou a estar nesse curso. E aí, dentro desse estágio, quando eu decidi encerrar lá no Antônio Pinto, foi porque todos os meus estágios e bolsas foram em escolas ditas coringas, né? Assim, o Floca, aqui em Natal, o Edgar Barbosa, o Ateneu, que são as escolas que os alunos mais focam para ir, né? Procuram logo essas escolas maiores, Anísio Teixeira, o Alfredo Gugel. E eu disse, cara, eu tenho que encerrar aonde eu comecei. Eu acho que para mim vai ser realmente o final de um ciclo. E aí eu voltei para o Antônio Pinto, né? Falei para o professor Wilson. É uma disciplina que foi aberta para mim especial, porque eu não abria esse semestre. O professor Wilson me ajudou nesse sentido.
E quando eu encontrei a escola, eu me surpreendi positivamente e negativamente, porque eu encontrei a mesma escola de 11 anos atrás, em vários aspectos. Foi um estágio express, né, porque a gente teve pouco tempo para procurar escola, iniciar estágio, documentação e tudo. E aí foi basicamente um mês de estágio, e quando eu entrei, eu disse, você entra com aquela empolgação de 1001 ideias, né? Professor novo tem essa mania de já entra querendo fazer a escola se transformar. E aí, quando eu cheguei no Antônio Pinto, que eu encontrei o mesmo laboratório de física, fisicoquímica, né? Fechado. Lá, sem acesso. Os materiais, inclusive materiais de 2011, que estavam fechados, que não tinham mais serventia. E aí já foi uma pancada muito forte no meu joelho, assim, caramba, já machucou minha perna para caminhar dentro desse estágio. E eu disse, tá, vamos mudar o panorama, né? Vocês estavam falando muito sobre coordenação pedagógica, tive apoio demais, porque ainda é a coordenação pedagógica que eu tive lá no meu ensino médio, então eles me acolheram. O Instagram da escola movimentou muito, porque toda aula que eu dava, eles tiravam uma foto para dizer que era um ex-aluno, voltando na escola, agora como professor, para dar aula. E eu encontrei alunos do 9º ano que não tinham mais vivência de escola, e foi bem triste, assim, alunos que não sabiam mais como utilizar um caderno. E alguém pode dizer, mas é sério isso? É muito sério isso. Alunos que não entendiam como utilizar um caderno, não sabiam, questão de carga educacional também fraca, os alunos, eles perderam o gosto, né? E tipo assim, eu disse, caramba, a gente saiu daqui em 2011, foi uma escola que já formou pelo menos 8 professores da minha turma, então tipo assim, a gente saiu aqui bem empolgado e agora pega outra realidade. A gente sofreu muito na pandemia para fazer esse estágio. Quando eu iniciei o estágio, a escola parou por uma semana, e a realidade que eu encontrei do Antônio Pinto foi tão impactante para mim que eu até fugi do estágio. Isso aí, professor, o senhor não sabe, mas eu fugi do estágio, eu não fiquei só no 9º ano, eu dei meu tempo como amigo da escola para ajudar os meninos do pré na preparação para o Enem, né, porque eles não tiveram um aulão durante o ano inteiro, nada, e aí eu me dispus a montar algumas listas de química, física e matemática para trabalhar com esses alunos. A gente também trabalhou com os alunos do 9º ano um preparatório para o IF. Inclusive, tivemos 3 alunos aprovados no IF lá do Antônio Pinto, em decorrência, não do aulão em si, obviamente, mas do estímulo para eles fazerem a prova e tudo mais. E a frase de aluno para professor, eu carrego muito do professor Milton Schivani, do Departamento de Física, que a Rosiane até falou algo parecido, e ele sempre diz isso, né? Ele diz, eu não estou professor, eu sou professor. E aí, quando eu entrei lá, né, eu disse, caramba, é outro panorama. Como aluno, né? A gente paga muito pela língua, que a gente, quando é um aluno danado como eu fui, a gente encontra uns alunos que são parecidos com a gente fala, caramba, eu era assim. Mas dentro desse contexto, né, voltando agora para a parte de professor, eram dificuldades que eu tenho vivência em escolas privadas, né? Eu trabalho em 2 escolas privadas daqui de Natal, e aí a gente tem tudo muito fácil na escola privada, né? Xerox, piloto, material online, e aí você pega uma turma que, para você poder aplicar você tem que tirar do seu bolso para fazer uma Xerox, porque a máquina da escola não está rodando e não roda para isso. Piloto, você ia solicitar alguma carga e não tinha. E eu ficava me questionando se isso era da pandemia, né, também, que dificultava, ou se era realmente um déficit dentro do grande maquinário que é o Estado com relação à educação. E, para encerrar, né, eu vou ser bem breve, de fato. Quando eu voltei para o Antônio Pinto, eu quis fazer tudo que eu não tive no meu ensino médio. Tudo, assim. Por exemplo, para quebrar o mito científico de que Newton descobriu tudo com uma maçã na cabeça, eu comprei um saco de maçã, amarrei em uma árvore e fazia os alunos soltarem para não bater com força, né, mas para colocar na cabeça do outro, ver se ele postular uma nova física. E eles, não, eu não consigo. Eu digo, tá vendo? Então, Newton não foi só uma maçã que
fez todo esse trabalho com Newton. Acho que eu travei. Travei? Alguém comunica se eu travei? Não, tá ok. Vai continuar. Travou para mim aqui. E levei o violão, eu gosto muito de música, levei o violão para a escola para poder trabalhar com questão ondulatória com eles. Então foi algo muito bom, foi uma vivência muito boa. Foi um estágio express, de um mês, mas eu acho que de todas as minhas vivências em PIBI, de residência pedagógica, obviamente, como eu disse, né, foi no Ateneu a minha residência, o PIBID, fui no Edgar e no Floca, mas voltar para o Antônio Pinto para encerrar um ciclo que eu demorei até a encerrar, porque eu entrei em 2015 no curso, estou saindo agora, foi para mim algo muito simbólico. A escola agradeceu muito, assim, e eu até disse ao diretor, né, que é o Walker, eu disse que finalmente eu terminei meu ensino médio no Antônio Pinto, porque ficou muita coisa pendente em física lá no meu ensino médio, por causa de falta de aula e tudo mais, mas retornar à escola, infelizmente no momento pandêmico, né, então a gente não podia ter tanto contato com os alunos, mas retornar à escola como eu retornei, e eles me abraçarem como eles me abraçaram, foi algo para mim muito, muito mágico e muito, muito simbólico. Eu acho que é isso. Como eu não tenho slide, minhas referências são Paulo Freire e Nikola Tesla. Gustavo, muito obrigada, Gustavo, muito bom ver esse tipo de relato assim, né? Professor Wilson, como o outro grupo ainda está chegando, nós vamos falar logo nas nossas observações com a apresentação de Gustavo. Peguei o combo já. Gustavo, eu tenho o prazer, né, de ter na equipe gestora da minha escola um físico, né, e eu digo muito que ele é o físico mais pedagogo que eu conheço. E são raros, viu? São raros. São raros os físicos que têm esse olhar pedagógico, e você está de parabéns, né? Porque com pouca experiência na educação, né? Porque você falou que tem algumas experiências, mas ainda está no início desse trabalho, mas já consegue, né, professor, ter esse olhar sensível. E eu não sei qual é a chama que existe, mas quando a gente volta à nossa casa, né, inicial, a gente tem uma energia totalmente diferente de outros lugares. Eu acho que todos nós que estamos no processo de formação de professores deveríamos voltar à escola que nos marcou, né, que nos marcou de alguma maneira. Porque lá, gente, né, a gente já iniciou o nosso processo de ser professor lá mesmo. Foi nessa escola. Né? Foi nessa escola que a gente decidiu que iríamos ser professores, né? E eu acho que é muito bacana essa experiência do retorno, né? A gente consegue ter uma sacada, né? De como foi, isso que eu quero para mim, né? E professor Wilson e Gustavo e os demais aqui da sala, eu percebo o quanto é difícil a gente ter um licenciado, somente nas disciplinas que a gente chama aí das duras, né? Ter um licenciado que tenha essa abertura para a mudança da sua prática de ensino. E aí a gente percebe isso, né, quando o Gustavo traz em sua fala que o laboratório lá da escola que ele foi estava lá sem ser usado, né? E isso é uma realidade presente em muitas escolas, né? Eu digo pela minha, né? O nosso laboratório já recebeu material química, física, matemática, a gente está com um laboratório de informática, química e física e biologia, desculpa, e o de matemática já tinha montado. Química, física e biologia, o pessoal foi só lá e catalogou. O desafio desse ano vai ser fazer com que esse povo coloque aquele laboratório para funcionar. E olhe que na nossa escola tem uma disciplina específica chamada de práticas experimentais. Então, assim, além das disciplinas de física, né, química e biologia, ainda tem mais as disciplinas de prática experimental. Então, eu espero que esse ano, com o retorno ao presencial, a gente consiga fazer aquele ambiente movimentar e também movimentar o Instagram da escola, viu, Gustavo? Com fotos. Né? Quem sabe não esteja precisando de um Gustavo por lá para fazer o negócio movimentar, né, professor? Pode chamar. Eu queria falar um pouquinho também, e depois para o pessoal falar também, né? Bom, eu Gustavo, né, a gente teve a chance de
se conhecer em outro estágio, né? E esse, assim, pela essa questão de ser individualizado, a gente não tem aulas regulares, né? Porque é uma pena, principalmente porque a experiência de ter convivido, né, com o Gustavo na outra disciplina, para mim foi muito interessante. Sempre admirei muito a forma como ele se implica, né, nas discussões. Talvez esse físico pedagogo, eu acho que ele tem tudo para ser um físico mais, eu costumo brincar, né, essa coisa do duro, né, de ser um físico mais mole, que eu acho que é uma qualidade, né, para um físico. Sim, com certeza. E aí, eu achei interessante quando você fala que, só para você pensar, né? Quando você fala que voltou 11 anos depois naquela escola e encontrou a mesma escola. Eu entendi o que você quis dizer, eu acho que foi uma certa... Já é carregado de uma certa reflexão essa sua frase, mas acho que vale a pena você repensar nela também para a gente pensar o que você quer dizer com a mesma escola, né? Eu entendi o que você quis dizer, mas ainda está na superfície. Assim, acho que se a gente for cavucar ali, acho que valeria você pensar o que é ser a mesma escola, né? É mesmo a mesma escola? Eu tenho dúvidas, né? Eu acho que não, né? E você acha que você sabe disso que não também, né? E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, né? Não é pergunta nenhuma. E outra coisa interessante que chamou a atenção, né? A Rosiana comentou também essa coisa de voltar, né, para a escola de origem, né? Reviver um pouco aquele contexto, também passei um pouco por isso, de revisitar a minha formação e tinha certos traumas também, e eu senti na fala do Gustavo certos traumas também, essa coisa de, quando você fala que teve que voltar para terminar, isso não sai da sua boca de modo aleatório, né? Tem um sentido para você estar falando isso. E trauma não só no sentido negativo, né, que eu quero dizer. E me pareceu, né, que você quis fazer, você falou também, né, eu quis fazer coisas que eu não tive no meu ensino médio, tal, legal. E aí foi fantástico a fala da Rosiana, quando ela comenta que ali você já estava sendo formado como professor, né, porque é também uma perspectiva na qual eu sigo, né, de que você é professor antes mesmo de decidir ser professor. Você está se formando e se desenvolvendo enquanto professor desde quando você entra na escola como aluno. E aí você já deu um exemplo claro disso, né? Do que eu tive que fazer uma atividade que eu não tive, né? Então, assim, tudo que você viveu ali, de certa forma, está moldando você enquanto professor também. É nesse sentido que eu considero que também, né? Que ser professor também se desenvolver profissionalmente enquanto professor é ao longo da vida, inclusive antes da licenciatura, antes mesmo de você sequer imaginar que você seria professor. E eu queria que outra coisa para você pensar também, porque eu sei que você atua muito na escola privada, né? É um certo, como que eu posso dizer? Um certo clamor, sei lá, essa palavra é essa, para você pensar sobre educação pública, né? Você fala que toda a sua formação é na educação pública e tal, que a gente tem um certo dever, né, ético, político, com a escola pública, com a educação pública, e que eu tenho certeza, né, não conheço você profundamente, mas o pouco que eu conheço, eu sei que você tem esse certo compromisso, você já demonstrou em vários momentos, e que você não perca essa chama aí com a educação pública, né, por mais dos problemas que você tenha colocado, a crítica, né, de que em 11 anos eu encontrei a mesma escola, se você encontrou a mesma escola e sentiu que encontrou a mesma escola, é seu dever também fazer com que aquela escola seja diferente, seja em qualquer contexto, né? E se você tem uma relação afetiva com essa escola, né, por ter passado por lá, por ter voltado lá, é seu dever, e é meu, e é da Rosiana, de todo mundo que está aqui, é todo mundo fazer com que essa escola não seja a mesma escola de 11 anos atrás, né? E aí para que essa chama não se apague, né? E essa escola, assim como muitas outras, precisam de você, precisam da gente, certo? É isso que eu queria comentar. E aí eu queria que você falasse rapidamente, né? Qual a sua perspectiva, né? Você está se formando, professor de física, já está atuando, né? E aí, o que é o professor de física, Gustavo, que daqui a algumas semanas já vai estar com o diploma na mão? Deus te ouça e os anjos digam amém, professor. Deixa eu baixar a mão aqui, tô agoniado. Só para pegar aquele ponto do trauma, né?
da escola, o Antônio Pinto, para mim, marcou, quando a Rosiane disse que era muito legal a gente voltar, me marcou porque lá no Antônio Pinto, no meu ensino médio, eu tive uma ruptura, eu vou dizer mental, porque foi quando meu pai ficou paraplégico, e aí foi no meio do meu ensino médio que impactou muito, e aí até isso também dificultou dentro do meu ensino, no ensino médio, eu caí de produção, assim, de forma exponencial, e aí, quando eu saí com primeiro me cobrando muito, porque, tipo, caramba, eu não passei no vestibular assim que eu terminei o médio. Fiquei muito triste por isso, mas eu entendia o porquê, né? E aí, quando eu voltei para o Antônio Pinto, com essa realidade agora, com mais conhecimento, com mais bagagem, de fato, quando eu até falei isso para a professora Carla, que foi a minha supervisora, eu disse a ela, professora, de fato, agora eu terminei meu ensino médio aqui, porque faltava isso, faltava para mim entender essa realidade. E aí, vocês falando de professor físico-pedagogo, tem uma frase de Paulo Freire, eu não vou lembrar ela, ipsiliter, que é necessário que o professor, não, é necessário que a gente entenda a realidade do aluno, né? É uma prática educativa, é para ser uma prática educativa. E aí, quando eu tenho muito contato, né? Eu sou professor da rede salesiana e de outra escola privada aqui em Natal, que eu entro num laboratório, por exemplo, eu tenho um técnico em laboratório que vai me auxiliar nas minhas práticas, eu tenho todo o maquinário, todo o aparelhamento, e aí eu chego nessa escola que depois de 11 anos, infelizmente, o laboratório continuava igual, tanto que eu fiz uma faxina no laboratório, joguei um bocado de coisa fora que estava quebrado, que não prestava mais, para tentar estimular os professores a utilizarem, e foi esse o sentido, né, de encontrar a mesma escola, né, que muita coisa que estava parada em 2011 ainda se mantinha em inércia em 2022. E o professor Gustavo, né, eu tô em sala de aula desde quando eu entrei no curso, né? Eu brinco muito dizendo que eu comecei a sala de aula em 2014, quando eu virei professor de Crisma, mas desde quando eu iniciei o curso de Física, eu estou em sala de aula. E desde então, eu me esforço ao máximo para... É uma crítica construtiva. Eu espero que vocês, professores superiores a mim, não entendam de forma errônea, mas eu sempre disse que a UFRN, infelizmente, não me ensinou a ser professor, me ensinou o conteúdo de física. E aí eu tive que aprender a ser professor, dando aula particular a 15, 20 reais, saindo de um bairro para o outro, poder dar uma aula particular, indo buscar emprego em escola, mesmo sem estar formado, e aí era qualquer emprego que desse. Tanto que esse meu emprego no Salesiano, quando eu fui chamado, a moça perguntou se eu poderia assumir um cargo que não era de professor. Eu disse, se você me der uma vassoura e eu estiver dentro da escola, vivenciando a escola, vivenciando o contato com os alunos, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Porque desde quando eu me formei em edificações, que eu fiquei frustrado como edificador, que eu não me encontrei como edificador, que eu entrei em física, eu sempre quis estar dentro de escola. Então, tem dia que eu passo o dia na escola, mesmo sem precisar passar o dia na escola, só para ter aquela vivência de escola, de preparar a aula lá. Tanto que eu ouvi no começo do curso de física um grande desestímulo, que foi um professor olhar para mim e dizer assim, você está muito empolgado porque você é jovem, é professor novo, você vai cansar. Aí eu disse a ele, no dia que eu cansar de ser professor, eu paro de ser professor, para que eu não seja... que eu não canse meus alunos e que eu não desestimule. A minha disciplina já é uma disciplina muito pesada, como a gente sabe, né? Que o povo bota medo, né? Nono ano, quando vai para o médio, é física, é cálculo, é química. Então, eu não posso tornar uma coisa que eu tomei amor por ser físico, de fato, tornar para os alunos algo maçante ou algo cruel, né? Tem um professor, o nome dele, mas ele fala, né, que o professor de física que torna a física chata, ele é um louco, ele é cruel com os alunos. Eu não lembro o nome do cara, mas eu vou botar já aí, porque eu tenho o arroba dele aqui, é um professor americano. Ele é bem louco das ideias, dos experimentos. Mas o professor que sai da UFRN, o professor Gustavo Hermínio, é literalmente
um cara que vai brigar muito pela educação pública, porque eu sei da realidade, eu vim do público, e aí eu quero fazer o concurso que vai ter agora para ir para o público, para quebrar paradigma demais, porque eu vejo, se eu abrir o Instagram, se eu ver um jornal, eu vou ver criticando o professor de ensino público, tá achando como vagabundo, tá achando como preguiçoso, tá achando como desocupado, que é grevista, tudo mais. Eu quero muito entrar para quebrar isso e quebrar também o paradigma de que a física é algo chato de se aprender ou algo maçante. Bacana. Professor Wilson levantou a mão. Eita, olha. Professor Wilson levantou a mão. Não, mais para passar para a Rosana mesmo, depois a gente volta, se for o caso. Tá certo. Gustavo, muito obrigada, Gustavo, parabéns, não perca a esperança, né, e o desejo de ser professor. Rosana, você conseguiu entrar, não foi, Rosana? Você está pronta para a apresentação? Nós estávamos aguardando a sua chegada. Sim, eu queria aproveitar para pedir desculpa pelo atraso, muito imprevisto. A gente que vem do trabalho para casa na correria, eu acabei não chegando a tempo, mas eu vou apresentar sim. Pronto, Rosana, então é com você. Pelo que eu estou vendo aqui, professor, eu acredito que o grupo de Rosana vai ser o último, né? Porque os demais não chegaram. Não é isso? Mesmo. Pronto. Rosana, é com você, viu? Boa apresentação. Obrigada. Eu só vou desligar a câmera porque eu vou apresentar e a internet aqui está muito ruim. Aí só demora eu apresentar, tá bom? Certo. Só rapidinho, enquanto ela liga. Professor, a gente bota apresentador ou ouvinte na frequência? Apresentador, no seu caso. Ok. Obrigado. Vocês estão vendo? Ainda não. Eu estou aqui, estou vendo. Tá ok? Pronto, ok. Boa apresentação, Rosana. Pode começar. Obrigada. O meu resumo expandido tem por título Diálogo e Compromisso como princípios básicos da ação coordenativa do Núcleo de Educação da Infância. E aí os autores sou eu, Rosana, Rafael e Vladimir, que eles não puderam vir. E aí, como introdução, eu falo sobre o Núcleo de Educação da Infância, né? Que é a Escola de Aplicação da UFRN. O estágio obrigatório foi realizado lá, o estágio em coordenação e gestão. No nosso caso, foi o estágio em coordenação, foi realizado lá. E, além de ser o colégio de aplicação da universidade, ele é identificado como uma unidade de educação básica, também caracterizado como instituição pública, né, porque as crianças não pagam, é uma instituição pública, enfim. E ele desenvolve pesquisa, ensino e extensão. E aí o NEI atende crianças de educação infantil e de ensino fundamental. E aí o estágio supervisionado, né? A questão do estágio supervisionado de formação de professores é algo que eu trago na introdução, porque é algo muito importante para a gente, estudante de pedagogia, né? Os estágios são muito importantes porque permitem que a gente possa entrar em campo, no caso, na sala de aula, para aliar o que a gente vê no curso com o que é desenrolado no dia a dia da escola, né? Trazer aprendizagens mais práticas, relacionando com toda a teoria que a gente vê. E aí, por fim desse estágio, como resultado desse estágio, eu trago como princípios básicos da ação coordenadora o diálogo e o compromisso, porque foi algo realmente vivido enquanto estagiária, foi algo que eu pude ver e pude acompanhar acontecendo na instituição e que trouxeram aprendizado para mim enquanto estudante de pedagogia. E aí o objetivo é apresentar reflexões acerca dos aprendizados adquiridos no estágio, obrigatório em gestão e coordenação. E aí,
Para fundamentar o meu resumo, eu trago Freire, Silva e Sampaio. Freire, porque como eu apresento o diálogo e o compromisso, trago Freire porque sobre o diálogo que Freire apresenta, né? O diálogo concreto de transformação de pessoas, de emancipação de sujeitos, o diálogo entre pessoas que não só um fala, não só um detém a voz, mas a participação dos dois. Então, há ali uma relação democrática, há um diálogo emancipatório, um diálogo que traz criticidade para ambos, uma troca de saberes. Lá durante o estágio, eu percebi que as duas coordenadoras, a gente foi acompanhada pelas duas coordenadoras, então elas apresentavam muito essa relação de diálogo, tanto para a gente, estagiários, quanto para os demais atores da instituição escolar. Então, a gente pôde participar de reuniões, a gente pôde participar a gente até também propôs uma proposta colaborativa, onde a gente também pôde atuar, e pudemos atuar com relação à organização de eventos, que foi algo que estava muito acontecendo no NEI, porque foi já no finalzinho do ano passado, então o NEI estava com muitos acontecimentos já próprios da instituição. Então, eu pude ver o compromisso com relação a gente, com relação aos demais, compromisso com o diálogo, principalmente, e compromisso com os sujeitos de a gente ter uma agenda, de se marcar os compromissos e as coordenadoras estarem, e as coordenadoras terem compromisso com a aprendizagem da criança, com a formação de professores, né, porque acompanhava o planejamento dos professores, e tudo isso a gente viu compromisso, assim, se era marcado, havia. Então, todos os nossos encontros eram marcados pelo diálogo. E aí, Silva, 2020, também apresenta, em seu artigo, ela apresenta essa questão do relacionamento interpessoal do coordenador, e Sampaio também, do coordenador com os demais atores e trabalho no coletivo. Então, eu vou até passar para a conclusão, porque aí eu vou encaminhando o que eu quero falar. Então, o estágio proporcionou muitas aprendizagens para a gente em relação, para nós autores, né? Em relação, se a gente for falar que a gente estava no contexto remoto, então todo o estágio foi acompanhado pelas telas. E havia até uma ansiedade por parte nossa em como seria esse estágio, quais aprendizados trariam para a gente, de a gente estar no nosso lugar de convivência, né? E a escola está lá, e a gente só poder assistir pelas telas. Então, foi algo que superou nossas expectativas, porque trouxe realmente aprendizados importantes para a gente. A ação da coordenadora, como eu falei, era baseada no diálogo, no coletivo, em acolher as pessoas, em acolher a gente estagiária e acolher os demais atores, como famílias, professores, em toda a dinâmica, né? E nessa dinâmica a gente não via uma relação hierárquica, de ela ser coordenadora e os demais estarem ali submissos, não, era uma relação de muito respeito e de uma relação que eu denomino mesmo democrática, sabe? Todo mundo lidando de igual para igual. E aí, trouxe essas contribuições, porque nós, enquanto estudantes de pedagogia, a gente também pode trabalhar na coordenação pedagógica, né? Na coordenação pedagógica, o pedagogo. Então, além de todo esse conhecimento, de todas essas aprendizagens no curso de pedagogia, a gente pode visualizar isso na prática, essa outra função do coordenador, esse outro campo de atuação, a gente pode visualizar na prática, né? E uma prática positiva. Uma prática que trouxe muitos aprendizados para nós, enquanto sujeitos, e é sobre todos os aprendizados que eu apresento esse relato, o resumo, né? Enfim, eu não sei se deu para entender o que eu falei, fiquei muito nervosa. E aí, as considerações finais, né, as referências. Obrigada. Parabéns, Rosana. A gente compreende, né, eu vou aprender direito, né, porque você teve algum esclarecimento de alguma coisa. Certo. Parabéns, Rosana, apresentação muito boa, né, e a gente fica querendo ouvir um pouco do Ney, né, o Ney, para quem faz o curso de pedagogia, né, uma escola modelo, né, escola laboratório. Eu tive a oportunidade de fazer algumas observações, né, lá. Eu me lembro que tem umas janelinhas onde a gente fica observando a professora trabalhando, é bem bacana. E a gente tem essa curiosidade, né, de saber como é que o Ney funcionou e atuou nesse período pandêmico, né? E você traz esse olhar
para a gente, né? Um olhar que a escola conseguiu se articular muito bem e a coordenadora pedagógica foi uma pessoa importante para que isso acontecesse. Você falou da formação, eu fiquei curiosa, né? Como é que essa coordenadora fazia esse trabalho formativo de forma remota, né? Como é que se dava? Era nos planejamentos? De formação para agentes estagiários? Para os professores que você falou Sim, que, né, que então, houve essa... pronto. Aí, como eu disse, né, estava tendo muito eventos no NEI, muitos eventos de crianças em transições de sala, né, crianças que iam sair do NEI, e também havia os planejamentos. A gente pôde participar de todos os momentos que eu digo assim, que tinham agenda para a gente. Então, a gente pôde participar de reuniões, tinha planejamento dos professores. Esses planejamentos, eles tratavam de alguma situação que estava tendo em sala de aula e também desses eventos. Então, era acompanhamento do que o professor vinha desenvolvendo em sala de aula, os professores, né, porque são 2 professores em cada sala. E aí, as reuniões eram marcadas, a gente estagiário podia entrar e os professores conversavam com a coordenadora, com as coordenadoras pedagógicas, né, cada um no seu horário, sobre essas questões. Então, resolução de problemas, se tinha algum problema urgente para se resolver na turma, ou com relação à criança, ou com relação à família, ou até que envolvia outros setores, por exemplo, nutrição, psicologia. Então, era tratado diretamente com a coordenadora acompanhava, e mais a gente viu também esses aspectos dos eventos, a passagem do arco, das crianças que iam sair, a organização, reuniões com a família. Então, era algo assim que eu vi que a coordenadora parece que tinha 1000 braços, sabe? E acolhia tudo, anotava tudo e dava um retorno para os professores. Eu via que os professores se sentiam seguros e acolhidos pelo retorno que a coordenadora dava. Então, a gente poder acompanhar isso, sabe, professores? Essa questão da coordenação junto com os docentes e consequentemente com a gente, né? Que a gente estava aprendendo ali para participar. Obrigada, Rossana. Professor Wilson, você percebe na fala dela, né? Ela não estava presente nas anteriores, né? Mas você percebe o quanto se complementa, né? E o quanto se repete. Como a realidade do coordenador pedagógico, do docente, ela é muito parecida nos ambientes escolares, né? Obrigada, Rossana. Eu que agradeço. Quero mais uma vez pedir desculpa pelo atraso. Certo, parabéns, viu? Parabéns. Professor, eu acho que antes da gente encerrar, valeria a pena fazer a última chamada, né? Ver se o grupo de Pedro e Cíntia não estão, né, conosco, e nem o grupo de Letícia e Adriane não estão conosco também, né? Não. Então, sendo assim, né, pessoal, eu quero agradecer muito por esse momento formativo. Eu fico muito feliz, né, em ter esses momentos de diálogo e ouvir essas experiências, ouvir o olhar e ver o olhar de vocês, né, porque a gente consegue ver a escola por um olhar diferenciado, a gente consegue caminhar por várias realidades de ensino. É muito bacana, muito produtivo, muito formativo. Obrigada a vocês, né, obrigada, professor Wilson, pela oportunidade, né, e obrigada por esse momento formativo e partilha, né, que foi feito com todo mundo. E parabéns aos grupos. Agradeço a oportunidade. Queria agradecer também, né? Agradecer você estar aqui, né? Vieram aqui apresentar, vieram ouvir os colegas, né? Partilhar essas experiências. Para mim foi muito aprendizado, né? A maioria dos estágios aqui na área de coordenação, gestão, né? Que não é a minha área e acompanhar um pouco essa discussão, certamente eu aprendi bastante aí com todas as discussões, apresentações e principalmente com a professora Rosiane também. Quem ainda não assinou a lista de presença está aqui no chat, tá? Não sei se a Rosana que chegou depois consegue ver o link. E continue acompanhando as outras rodas, ainda temos até sexta. E é isso, gente. É isso, pessoal. Boa noite e até logo. Fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem. Até mais. Até mais, abraços. Abraço. Boa noite. Obrigado, pessoal, pela atenção. Professor e professora, obrigado. Obrigada. Agradeço, Gustavo. É isso, né, professor? Até mais.